da palavra, com as empresas no sentido de conquistas, né, para a categoria, salariais, conquistas aí de benefícios. E vocês essa semana tiveram uma conquista muito bacana lá junto à Ajinomoto, né? Sem dúvida, né, Biagione? Nós realizamos ontem, né, na verdade, a assembleia com os trabalhadores, onde eles aceitaram a proposta resultante aí das negociações entre o sindicato, né, e a direção da empresa, né? E agora é importante também dizer, Biagione, de que essa negociação ela foi não só essa, mas como outras que estão acontecendo. Por exemplo, essa da Ajinomoto, a database o mês de maio, né? Quer dizer, você está chegando praticamente no final do mês de agosto e somente agora foi possível realmente você finalizar uma negociação, né? Essa ainda nós podemos dizer de que foi razoável, né? Porque nós conseguimos aí, inclusive, aumento real de salário, que tem sido muito difícil nas negociações, né? E além de melhoras também no cartão alimentação, né? Reajustes bem acima da inflação no cartão alimentação. Então, isso, queira ou não queira, você acaba recuperando o poder de compra do trabalhador, que o cartão alimentação ele usa nos supermercados, né? Então, isso também dá um alívio aí para os trabalhadores. Agora, na verdade, tem que dar os parabéns para os trabalhadores, viu, Biagione? Porque se foi possível chegar nesse resultado, foi porque os trabalhadores, em um momento lá atrás, recusaram propostas, na nossa avaliação, também ruins da empresa, né? Inclusive, na Ajinomoto, foi decretado o estado de greve. Com a deflagração do estado de greve, a empresa se viu até obrigada a fazer uma antecipação salarial para acalmar as coisas e retomar as negociações, né? Então, o mérito aí, eu digo que é mais dos trabalhadores até do próprio sindicato. E o importante, Biagione, e nós sentimos isso na Assembleia, é a participação dos trabalhadores. O Cezinha está aí, né? O Cezinha, inclusive, tomou chuva com a gente lá. Cezinha esteve nas assembleias ontem. Ele acompanhou com a gente. E assim, embaixo de chuva. Né? Embaixo de chuva, os trabalhadores não entraram para trabalhar, né? Principalmente na entrada do segundo turno, que é à tarde, né? Os trabalhadores ficaram lá, permaneceram lá para ouvir o sindicato, né? E também deliberar sobre a proposta, onde foi aceita por todos os trabalhadores, por unanimidade, né? Então isso é muito positivo. E uma outra questão, Biagione, que para nós, que nós estamos correndo as empresas aí, nós brigamos tanto com relação à reforma trabalhista para que ela não passasse, né? Mas, enfim, com o Congresso todo contaminado que nós temos, a gente já sabia mais ou menos o que poderia acontecer. E passou a reforma trabalhista, que é um desmonte, na verdade, da legislação de proteção ao trabalhador. Pois bem, qual é a forma de você contrapor a isso, né? Se a legislação vai passar a permitir que as empresas usem ela, inclusive jornada de 12 horas e tudo mais, não vamos entrar aqui no mérito dos outros pontos, qual é a forma de você resistir a tudo isso, né? É você conscientizar o trabalhador, né? Então nós temos firmado um pacto com os trabalhadores, e aconteceu isso também ontem com os trabalhadores da Ajinomoto, de que nenhuma mudança os trabalhadores irão aceitar, nenhuma mudança oriunda das alterações da legislação trabalhista, sem a participação do sindicato. Isso para nós, Biagione, é muito importante, muito bom, né? Ou seja, nós só vamos aceitar, os trabalhadores vão dizer isso, já disseram isso, nós só vamos aceitar qualquer alteração no nosso contrato de trabalho, desde que tenha a participação da entidade sindical e lógico, posterior aprovação dos trabalhadores ou não. Entendeu? Mas o trabalhador ele pode aceitar ou não junto à empresa, mas você imagina só, o encarregado chegar com uma lista lá para o cara assinar uma jornada de 12 horas. Pois é. O cara assina até pena de morte. Entendeu? Então, essa posição dos trabalhadores nos dá muita força, né? Para continuar a resistência a esse desmonte na legislação trabalhista, né? É isso aí. Olha, é uma conquista importante do ponto de vista, vamos dizer, da porcentagem e tudo, mas isso é mais importante do que tudo, né? O reconhecimento do trabalho do sindicato, né, Júnior? Não, e nós sentimos isso, o reconhecimento do trabalho. E tem toda uma equipe por trás, né? Eu estou aqui agora representando o sindicato, mas você tem toda uma equipe, você tem assessoria
econômica, você tem assessoria jurídica, né? Os próprios diretores, né? Mandar um abraço para todos os diretores aqui da Ajinomoto, o Toninho, a Eliandra, o Wesley, os diretores que estão afastados no sindicato, que acompanharam as assembleias também, lá o Joselito, o Buque, o Zé Moreira, né? E os funcionários também, viu, Biagione? Os funcionários também do sindicato que fazem esse meio de campo, né? Lógico, o trabalhador fica bravo, né? Quer dizer, esperar desde maio para sair o reajuste, né? Eu até estava dando uma olhada aqui nos comentários na publicação que eu fiz na minha página do Facebook, e um desses trabalhadores falou, aí sim vale a pena esperar, né? Quer dizer, para você ter um ganho realmente na negociação. E uma outra questão, aproveitando o André aqui, que nós temos que valorizar muito, Biagione, é a comunicação. Né? Eu acho que a comunicação, porque se você não faz uma comunicação direta com os trabalhadores, André, quer dizer, você fica desde maio sem ter uma comunicação direta com o trabalhador para falar o que está acontecendo, lógico, e na cabeça dele vai pensar o quê, né? Então, todas as vezes que nós tivemos aqui no rádio, a gente dizia, né? Olha, trabalhadores da Ajinomoto, aguarde, nós temos uma reunião, ou tem uma assembleia, ou tem uma outra deliberação. Então, a comunicação, nesse ponto, nessa situação, ela é muito importante até para que o processo de negociação se dê de uma forma mais clara possível, né? E para quem conhece assim, o chão de fábrica, sabe que isso vira um caldeirão lá dentro, né? Como eles falam, o dissídio demorou, né? Uma semana que seja, aquilo vira um inferno. Cadê o sindicato? E o trabalhador, sendo comunicado regularmente, né, tendo essa informação, ele vai saber que, por exemplo, naquele momento, a proposta da Ajinomoto era ruim. Péssimo. Né? Em maio, onde deveria tradicionalmente, né, oficialmente, se efetivar a assinatura do acordo. Naquele momento era ruim, então é melhor esperar para ter um índice melhor. Essa espera, como o Júnior falou, e eu acho que é difícil até mudar, e falou perfeitamente, só a comunicação com o cara ali vai impedir aquela fofoquinha, aquele papo, que aquilo contribui para um verdadeiro, como eu disse, caldeirão, né? A gente tem várias ferramentas de comunicação, não só o rádio, né, Biagione, como também o site da USTL, a página no Facebook da USTL, a página do programa Hora do Trabalhador e todo o nosso mailing, que nós comunicamos diretamente, né? Tudo que a USTL faz e os sindicatos que compõem a USTL, nós comunicamos tudo diretamente para os formadores de opinião da cidade, para os jornalistas, né, para os formadores de opinião da cidade, através do nosso mailing. Então, a USTL, e isso é um case, um caso já amplamente conhecido, principalmente aqui na região, e expandindo ainda mais isso, né, Júnior? As cidades da região, todas vendo, primeiro, essa iniciativa que nasceu da cabeça do seu pai, né? É bom que se diga. De vez em quando ele tem essas ideias. De vez em quando ele tem umas ideias boas. Um abraço para o Arthurzão. De juntar os sindicatos para que os sindicatos tenham ainda mais força, né? E aí nasceu a União Sindical. E aí depois essa ideia da gente utilizar dos veículos de comunicação. Inicialmente nós fizemos programa de TV, na TV Jornal, durante 2 anos. E o programa era semanal. O programa acabou ficando pequeno, né? Para tudo que a gente queria falar, comunicar. E aí a gente veio para o rádio fazendo esse programa diário, de segunda a sexta, entre 5h30 e 6 da tarde, e no sábado, das 11h30 e meia. É a oportunidade que o sindicato tem de falar com o seu trabalhador e também, e talvez principalmente, a oportunidade do sindicato contar para o cidadão, não só da sua categoria, né, o que está fazendo, as lutas que está enfrentando aí e abraçando no dia a dia, né? E principalmente nesse momento, né, Biagione, onde vai realmente exigir muita luta sindical, muita realmente participação dos trabalhadores. Então, todo o canal de comunicação, ele é importante. Agora, esse canal que nós abrimos aqui em parceria com a Rádio Educadora, não é um canal, não é fácil você conseguir. E aí, nós temos também que elogiar
de agradecer aqui o espaço que nós conseguimos junto à Rádio Educadora. Porque o que nós falamos aqui, às vezes, não agrada muita gente. Não. Né? Então, Sem dúvida. e o espaço, e diga-se de passagem, nunca foi falado, olha, vocês não falem isso, aquilo ou aquilo lá. Nenhum tipo de censura. Temos toda a liberdade de dizer aqui o que nós pensamos, a forma que nós trabalhamos, a nossa forma de atuação. Então, isso tem que deixar bem claro também. Ô Biagione, deixa eu só contar, você falou de unidade e tudo mais, só contar uma passagem da Assembleia de ontem. Ontem chegou um trabalhador no final da Assembleia, da última Assembleia, ele bateu nas minhas costas. Ô Júnior, valeu a pena, né? Valeu a pena porque a Ajinomoto, 5 ou 6 anos atrás, ela não dava sequer uma cesta básica para os trabalhadores. Que agora, a gente fala cesta básica, mas é o cartão alimentação, né? E foi preciso uma greve na Ajinomoto para a gente conseguir um cartão alimentação. E eu vou falar o valor aqui, o pessoal vai assustar. De R$40. R$40. R$40, entendeu? E descontava 10%, André. Então, na verdade, para o trabalhador ficava R$36. R$36. Aquilo foi motivo de chacota. Claro. E nós dissemos para o trabalhador o seguinte, olha, é preferível nós pegarmos e fecharmos esse acordo de 36 e através dos anos, 5 ou 6 anos, não me recordo bem, a gente ir melhorando esse cartão. E hoje a gente chegou no valor de R$290 de cartão alimentação, que está ruim ainda. Mas é um valor... Que é um valor... Já melhorou. Já melhorou bastante. Então, às vezes... Inclusive, teve um grande aumento nessa negociação. Teve um aumento de 10,5% no cartão alimentação. Então, às vezes, é isso que o trabalhador tem que entender um pouco também, né? Você tem que fazer uma negociação com os pés no chão. Isso não é o valor que eu quero. O valor que eu quero é outro, lógico. Entendeu? Mas às vezes é preferível você dar um passinho para trás, né? E depois você andar um pouquinho, 2 passinhos para frente. E você também ter um poder de convencimento junto à empresa, né? Por exemplo, a questão do reajuste do cartão alimentação, isso acontece em todas as unidades, não é só na Ajinomoto, em todas as fábricas. Geralmente o reajuste do cartão da cesta básica, ele é o mesmo reajuste do salarial. Então, se a gente fosse corrigir os TIC, o cartão alimentação das empresas com reajuste salarial, ficaria em torno de 4,5%, que seria muito pouco. E é isso que as empresas, nós temos que convencer as empresas, né? Também, olha, se a cesta básica tivesse o mesmo valor do salário do trabalhador, tudo bem, você poderia corrigir com o percentual, mas não é, ele é menor, né? Então, e outra, o cartão alimentação é essencial, porque é para alimentação. O cara não vai pegar aquilo ali e vai para o boteco. Tomar cerveja, nada, porque não pode. Nem passa, né? Nem passa, na verdade, entendeu? É para alimentação e isso é importante, né? Então é só uma passagem, um caos aqui que eu estou contando e para servir de reflexão também para as outras negociações que nós vamos ter, inclusive com a usina Iracema, temos a Assembleia semana que vem, né? Pois é. Enquanto os sindicatos trabalham, tem essas conquistas que, para alguns, parecem pequenas, né? Tem toda uma pressão contrária, né, Júnior? Tem toda uma... O cenário já é contrário. Um exército de parlamentares que parece que quer colocar o trabalhador na parede, fuzilar o trabalhador, né? O governo federal agora, por exemplo, propondo uma redução do salário mínimo em R$10. Quer dizer... Tá complicado. Se não tiver quem lute pelo trabalhador, o trabalhador não vai bater lá na porta do patrão e falar, tá ruim para mim, você pode aumentar? Né? Eu acho que isso é importante, Biagione. Muita gente fala assim, a empresa é obrigada a reajustar o salário, a reajustar o piso salarial, né, da categoria. Não é obrigada a nada. A legislação não diz isso. Ela só não pode pagar abaixo do salário mínimo, que com a mudança da legislação trabalhista até pode agora, né? Mas assim... imagina só o trabalhador depender do reajuste do salário mínimo, ou depender do salário mínimo. Ele teria que devolver provavelmente R$10 aí para a empresa, agora se o salário está muito alto, tira R$10 aqui e devolve aí para a empresa, durante esses 12 meses aí. Não, se ainda ele recebesse o reajuste do mínimo, mas nem isso tem. Ele rigorosamente, a empresa não é obrigada a reajustar em nada, né? Não, lógico, não é, pela legislação. O trabalhador não tem direito, por lei, é fruto da negociação dos sindicatos. Não tem direito a reajuste salarial, é conquista dele, através da mobilização e organização dele no sindicato. Não tem direito a PLR, a legislação, a doutora está aqui, sabe. A legislação fala que as empresas poderão, não que deverão implantar o programa de participação no lucro. Né? É facultativo.
Quem quer pagar? Ninguém quer pagar nada. É assim o trabalhador, é assim a empresa também. E é fruto da negociação dos sindicatos, das cestas básicas, o cartão alimentação, convênio médico. Convênio médico, quem falou que a empresa é obrigada? Não é obrigada, é fruto da negociação dos sindicatos. Então, isso tem que ficar bem claro para a população, bem claro para os trabalhadores, que o que eles têm hoje, muita gente, quando entra na empresa, né, olha o que a empresa oferece para mim, cesta básica, um salário X, convênio médico, assistência odontológica, ela não dá nada. Isso está na convenção coletiva de trabalho dele, trabalhador, é dele. É dele, a empresa não está dando nada, é obrigação dela. Tudo fruto da luta sindical. Da luta sindical em conjunto com os trabalhadores, né? Nós vamos bater um papo daqui a pouco. Nosso produtor César Massaro vai ligar daqui a pouquinho para o Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias. Ele é juiz titular da primeira Vara Trabalhista de Campinas, doutor em Direito pela USP, professor universitário. Ele vai estar aqui no dia 1º de setembro, uma sexta-feira, durante todo o dia, para dar um curso sobre a reforma trabalhista, o curso Desconstrução da Reforma Trabalhista. Nós vamos falar com ele por telefone agora, daqui a pouquinho, para a gente poder entender um pouco mais. Olha, o João Henrique Sass, do Jardim Nereide Júnior, está mandando um abraço para João Henrique Sass. A Maire Lane também está mandando um abraço, parabéns pelo programa. Lucas Alexandre de Oliveira, da Vila Camargo. Zuim, de Iracemápolis, que é o nosso ouvinte mais assíduo aí, o Zuim. Adélia Coelho, do Anavec 2. O Paulo Gachê, do Aeroporto. Também mando um abraço para o meu amigo Júnior, para a advogada doutora Mariana, mas eu não sei, não falou o nome aqui, quem que é. Daqui a pouco a gente descobre. O Maurício, da Associação de Aposentados. Grande Maurício, hein? Mandando um abraço também. E é isso. Alzira Scherrer também e o Everton. O Everton, inclusive, manda aqui um recado interessante, Júnior. Eu acho que é uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes de entrarmos no ar. Ele mora no Parque Hipólito. Pasme, ele já encontrou 26 escorpiões em casa. Absurdo. Não é de hoje que eu e minha família convivemos com esse problema. Inclusive, eu tenho um bebê de 2 anos, fiz solicitações pelo 156 da prefeitura, recebi visitas da zoonose, mas não resolveram nada. Provavelmente o foco é uma casa no fundo da minha rua, de trás, pois tem muita bagunça no quintal deles. Já passei por lá, o portão vive aberto, consigo ver lá dentro. Vivo com medo, principalmente pelo meu bebê. Sempre dedetizo o quintal de casa, graças a Deus. Achei a maioria dos escorpiões mortos, mas gostaria que a prefeitura resolvesse isso. É um problema que está se tornando um problema aí de saúde pública. Nós tivemos uma morte em Limeira nessa semana, né? Quinta-feira. E tivemos uma em Americana no dia 10. No dia 10 morreu uma criança de 2 anos e meio por picada de escorpião. E tivemos uma morte aqui em Limeira. Quer dizer, o caso realmente é para o pessoal se mexer, né, Júnior? E o caso, que nem esse companheiro aí que colocou essa mensagem, quer dizer, a parte dele está fazendo. Quer dizer, cuidando da casa dele, do quintal dele, a limpeza dele. Fora, né, de outro. Pois é, mas não é possível que a prefeitura não pode chegar lá, meu caro. Nós estamos falando de vida, Biagione. Morreu aqui em Limeira uma criança de 4 anos de idade. Pois é. Entendeu? Quando você abriu o programa falando, bom dia, tudo bem? Lógico, eu estou bem. Mas, meu amigo, a semana foi dura. Foi. Aqui em Limeira, principalmente, né? Quer dizer, a menina que morreu também com 18 ou 19 anos de idade. E esse caso tem que ser investigado, sim, não quero aqui culpar ninguém, mas não é possível uma pessoa que passa 11 vezes, me parece, por hospital, independente se é por mesmo motivo ou não, tem que ser averiguado isso, né? Agora, essa criança que morreu aqui em Limeira, o Biagione falou de Americana, essa criança tinha 4 anos de idade, me parece. A de Americana tinha 2 anos e meio. E aí, o que nós vamos fazer? Eu não consigo me colocar no lugar dos pais. Pois é. Entendeu? Então, porque eu sou pai, sei, imagine, quer dizer, não sei.
né? A dor que esses pais estão sentindo nesse momento. Pois é. Né? Então, agora a prefeitura tem que tomar uma ação. Se tem, o cara está dizendo que tem um quintal, que tem um terreno no fundo da casa dele, o próximo à casa dele. E ele deve ter os 26 escorpião guardado lá, morto, né? O que Ela quer? tá Vai aqui, ó, esperar? tá na caixa aqui os escorpiões. Quer dizer, o cara não tá inventando, né? Pelo amor de Deus, vai lá, pega, limpa o terreno, manda a conta pro cara. Não é possível essa... Descaso, Um descaso. Né? E nós estamos falando de vida, hein? É. Sim. De vida. Nós não estamos falando aqui de poda de árvore, de nada disso. Nós estamos falando de vidas. Coisa séria, né? Não dá pra... Uma coisa é falar, dengue, mosquito tá lá, a gente não sabe onde tá o mosquito. Agora o escorpião é mais localizável, localizado, mais físico, quer dizer, tá lá, tá onde tá, tem entulho, tá onde tem lixo, né? Quer dizer, é mais fácil de você lutar aí contra ele, né? Uma coisa bem visível, né? Moradores já tinham alertado para a presença de escorpiões no bairro onde o menino foi picado, Jardim São Paulo, né? E essa coisa, ela tem que ter um atendimento muito atento, né? Até porque, você veja, estava no sapatinho da criança. Pelo amor de Deus. Aliás, vai essa tensão aí, né? Para antes de calçar o sapato, o tênis e tudo, pisar na ponta, né? Dá uma bela pisada na ponta, se tiver algum bicho ali já mata o bicho, né? Então dá uma olhada nisso aí. Bernadette Gropo tá mandando um abraço aqui para todo mundo, diz que sempre tá ligada no nosso programa. Edna Gomes de Almeida, do São Cristóvão também. A Terezinha tá aqui mandando uma pergunta pra gente. Daqui a pouco a gente vai falar aqui com a doutora Mariana Rodrigues, vai falar sobre algumas perguntas que já chegaram. Quem mais? José Ronaldo Pereira e a Zélia Cordaço. Todo mundo aqui mandando um abraço. A Zélia, que é do Jardim Palmeiras. Nós estamos tentando contato com o Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias, juiz titular da Primeira Vara Trabalhista de Campinas. Enquanto nosso produtor está tentando contato com ele, nós vamos falar aqui de algumas perguntas e considerações que chegaram aqui nesses minutos, nessa primeira meia hora do programa. Júnior, o trabalhador da Ginomoto, mandou um abraço para você, agradece a conquista do sindicato, faz um comentário, diz que não entende pessoas que são contra sindicatos. Acabou de chegar para a gente aqui, não se identificou, obviamente, né? Infelizmente, primeiro agradecer aí esse trabalhador, né? Nós temos encontrado muito apoio, né? A Ginomoto tem cerca de 2.000 funcionários, entendeu? E é impossível você agradar todo mundo, então, isso em qualquer lugar, né? Entendeu? Então, mas nós temos encontrado muito apoio dentro com os trabalhadores não só da Ginomoto, não, viu? E nas empresas, viu? Então, semana passada nós realizamos várias assembleias no setor de frigoríficos. Nós falamos aqui na segunda-feira, né? E é igual. É igual, quer dizer, o trabalhador reconhecendo o trabalho, sabe o momento difícil, né? Mas, enfim, dentro da Ginomoto, claro, é impossível se agradar todo mundo. E geralmente quem é contra são os chefes encarregados, e isso é normal, né? Porque a gente mete a boca mesmo. Se o cara tá aprontando sacanagem lá dentro, e a gente sabe que tem muita sacanagem, faz o cara fazer hora extra e exige, arranca o couro do peão lá dentro, e tem essa situação, entendeu? E aí o cara não gosta de ouvir algumas coisas, e a gente vai continuar falando, né? Olha, uma pergunta que chegou aqui, doutora Mariana, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, inclusive com a questão da reforma trabalhista. Estamos tentando aí o contato com o doutor. Agora, o anônimo que ligou aqui disse o seguinte, ele trabalha em um bar, olha só, Júnior, André, doutora Mariana. Categoria do Divaldo. Hã? Divaldo Savassi. Da categoria do nosso querido Divaldo Savassi. Um abraço para o Divaldo, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Bares, Restaurantes e Similares. Ele trabalha em um bar e o patrão diz que daqui 2 meses os funcionários só irão trabalhar de quinta a domingo e o salário vai reduzir. É o tal do intermitente? Seria... E agora, doutora Mariana, como fica? O patrão diz que pode, ele falou aqui. Ele pode fazer isso? O patrão diz que pode. Uma situação, né? Uma situação... A reforma trabalhista prevê essa questão do trabalho intermitente, né? Essa fragmentação da jornada e até a redução dela. Eu citei o exemplo do garçom dentro da reforma trabalhista no programa passado, na segunda-feira, acho que foi. Acho que foi na segunda, acho que foi na segunda. Porque pode.
Mas hoje, a doutora Mariana tem que responder sobre o hoje, né? Não, hoje não. Ele está falando Não, daqui daqui 2 meses, Daqui André. 2 meses. Depois de 2 meses, isso não te pertence vigorar a mais. reforma, Ixi. né? Ele disse daqui Ele já 2... foi ver dentro do dele lá o que ele ia conseguir reduzir, né? Complicado. Situação, o que vai ter de caso desse daqui 2 meses, hein? Doutora? Vai. Você sabe, Mas o vai trabalho estourar, intermitente, André, só esse caso é o trabalho intermitente, né? Essa situação é o trabalho Quinta, intermitente. domingo, né? Parece. O contrato, ó, você vem trabalhar 2 horinhas na hora do almoço, vai pra tua casa, 3 horinhas na hora da janta, que precisa lavar os pratos, né? E ele Então vai você tem que pagar ficar aqui lavando os proporcional pratos. a isso, né? E ele vai ganhar proporcional às horas que ele trabalhou. Mas o grande argumento do trabalho intermitente usado pelo governo e pelas empresas, mais diretamente a Confederação Nacional da Indústria, é de que o trabalhador vai ter a possibilidade de trabalhar em 2, 3 empregos. Nós estamos falando de um país onde tem 13, 14, 15 milhões de desempregados. Primeiro, arrume emprego para esses trabalhadores que estão desempregados e depois você fala em possibilidade de um cidadão trabalhar em 2, 3 empregos. Ele vai ter 2, 3 subempregos, Eles né? estão pegando modelos de países muito mais desenvolvidos e financeiramente muito melhores que o nosso para aplicar aqui, onde tem milhões de desempregados. Se a situação fosse ao contrário, está sobrando emprego, poderia até mesmo haver, né, ocorrer uma reforma no sentido de, a gente vai dar liberdade para o trabalhador ter mais empregos, mas ele não consegue nenhum. E o outro absurdo aí nessa questão do trabalho intermitente é o seguinte, que ele fica à disposição da empresa A, tá certo? Mas ele pode trabalhar para a empresa B também, mas ele tem um contrato com a empresa A. De repente ele é chamado numa segunda-feira que tem uma confraternização nesse bar. O dono que só o chamaria na quinta chama, a segunda preciso do C, cara. E se ele não está for- comprometido com outro emprego. Tchau. Vai pagar multa. Multa. E nós estamos falando, se ele está à disposição da empresa, se a empresa chamar ele não for, multa. é multa. Então nós estamos pagando para trabalhar. Ou melhor, para não trabalhar. Incrível. Olha, a questão dos escorpiões parece que está na ordem do dia aí da população de Limeira, viu? Antes de você falar, Bia, já me Pode permita, falar, claro. que você falou para a pessoa verificar no sapato, né, se ele está lá dentro. Esse caso aqui, o menino foi sendo picado várias vezes, o veneno... segundo reportagem do portal G1, seria capaz para matar 10 pessoas. Assim, então, é mais um motivo para esse cuidado de verificar no sapato mesmo, porque faltou esse... Nunca se poderia culpar um pai, porque a saúde pública é responsável pelo combate a essas zoonoses. Agora, esse tirocínio, né, essa perspicácia de verificar o sapato poderia ter mudado essa situação. Sei lá, pelo menos uma picada, vamos dizer assim, trata-se de uma criança, né? Mas Porque às vezes uma picada realmente, às vezes, né, pode não matar, né? Apesar que é uma crianças são mais sensíveis. Por exemplo, a Diomar Fischer, do Jardim... Diomar, né? Conheço ela. Conhece ela? Muito. Diomar Fischer, lá do Jardim São Simão. Ela disse o seguinte: na minha casa perdi a conta de quantos escorpiões já achei, já peguei vivos, as zoonoses vinha buscar, cheguei a ter vidros cheios de escorpiões no álcool, tanto amarelo quanto pretos. Inclusive, fui picada antes do Natal, na Santa Casa não havia soro, tive alteração de pressão imediata, fiquei em observação, passei dor demais. A picada foi no dedo da mão. Os relatos começam a chegar aqui. Sabe o que dá vontade de fazer? Eu tô ficando meio sem paciência com algumas coisas. Dá vontade de falar o seguinte, porque veja bem. Não, é brincadeira que na segunda década do século XXI... Não, eu pensei que o Júnior ia sugerir pra gente comprar galinhas pra ter em casa, porque a galinha come. Falta a prefeitura falar isso. Assim, dá vontade de pegar todo mundo. Tem escorpião, põe no vidro, né? Vamos levar tudo lá na Câmara Municipal, na frente da prefeitura. E falar, meu caro, aqui, ó. Não, vamos capturar eles vivos e soltar eles lá. Não pode, não desejo mal das... aí também já é um pouco demais, né? Nós não estamos conseguindo contato aqui com o doutor Carlos Eduardo Oliveira Dias. Até fazer uma consideração, o doutor ele estaria trabalhando, gentilmente iria nos atender, ele iria falar não só sobre o curso, né, mas também sobre a reforma.
Mas ele estaria disponível, porém estaria trabalhando, então a rotina dele atribulada, né? Talvez tenha tido aí algum problema, daqui a pouco a gente tenta de novo também. Bejane, só fazer uma observação, esse curso que vai ser dado aqui em Limeira, o sindicato, o Sindicato da Alimentação, ele não está patrocinando, ele não está promovendo esse curso, né? Nós estamos só divulgando. Né? O Dr. Carlos Eduardo, a gente conhece ele, inclusive ele deu um curso para os diretores, né? Para as entidades sindicais da USTL. Né? É altamente capacitado, tem uma visão bem ampla com relação à legislação trabalhista, né? Então, só para deixar isso, nós nos vimos até obrigados em fazer a divulgação desse evento, essa vinda dele aqui em Limeira, que é muito importante, né? Sim. Não só para advogados, tá? Eu acho que para recursos humanos, os RHs das empresas, sindicalistas, a participação eu acho que é muito importante, todo o conhecimento, porque essas mudanças, né, doutora, também estão bem vagas ainda, ninguém sabe muito o que... Então é uma oportunidade aí a mais. Às vezes com uma visão de um juiz, né, de como as coisas vão ficar, até mesmo é interessante o entendimento de um juiz no sentido de... perante a essa reforma, para a gente ter também uma noção, porque ninguém sabe como vão ficar agora daqui para frente os processos que vão surgir, pois como que as coisas essa é vão uma outra ser. questão. Tem né? outro aspecto, né? Independente do que passar a funcionar ou não, o juiz também vai falar sobre ações contra a reforma quando ela afetar direitos fundamentais dos trabalhadores. Quer dizer, a briga não para por aqui, não. Não, né? agora que vai se formar um entendimento jurisprudencial e súmulas e tudo mais, agora que a coisa começa, né? Porque até então é o que está vigorando. Então agora que vai entrar o novo, que a gente vai ter uma noção de como vai pender tudo isso na parte judicial. Até lá, doutora Mariana e Biagione e Júnior, eu recebi um zap do Divaldo Savassi aqui, alertando, até a reforma. Bom dia, André. Diz a este trabalhador, o trabalhador cujo patrão falou que... Do bar, né? É, do bar, que para ele não aceitar nada sem antes consultar o sindicato. Sindicato... Olha, e conhecendo o Divaldo, como eu conheço, conhecendo a diretoria do sindicato dos hotéis, bares e restaurantes aqui de Limeira, eu tenho certeza que os trabalhadores aqui de Limeira, da região de Limeira, estão amparados e vão ter a proteção do sindicato. Agora, é aquilo que eu falei no início. O sindicato sozinho ele não vai resistir a isso. Precisa ter a denúncia por parte do trabalhor, precisa ter o apoio dos trabalhadores. Liga no sindicato, liga lá, olha, não precisa se identificar. Tá acontecendo isso. Meu patrão tá querendo alterar meu contrato de trabalho. Entendeu? Na questão dos restaurantes, eu tenho certeza. Conhecendo o Divaldo e a diretoria dele como eu conheço, isso aqui não vai pegar de forma alguma, a menos que os trabalhadores aceitem, né? Sim. Bom, Só passar o telefone para o trabalhador, né, Biagione? Passa. Eu estou aqui tentando localizar, eu estou sem o... Bom, continue aí, eu vou passar aqui. Meu 4G tá sem nenhum giga nesse momento. A gente já vou pegar aqui já no... Cuidado que tem o Google traz o sindicato patronal sempre. O Biagione, nós estamos falando tanto da reforma trabalhista, mas o trabalhador tem que estar muito preparado também, que vem outra pancada aí, que é a reforma previdenciária. Sim. Já. Inclusive tem uma pergunta que acaba de chegar aqui, é o seguinte... a quem ligou disse que estava afastada com problemas nas costas. O INSS fez nova perícia e mandou ela voltar a trabalhar. Mas, infelizmente, ela não consegue trabalhar. O que fazer? Ela não consegue trabalhar e tem que pagar aluguel, pôr comida em casa. Quem paga essa conta? Isso daí, Biagione, é uma realidade que nós estamos passando, acho que mais ou menos desde o começo do ano, quando começaram essas perícias do chamado pente fino, né? E isso daí vem acontecendo muito. Eles têm dado alta, assim, a rodo para as pessoas afastadas, principalmente as que estão afastadas já há mais tempo, e esse afastamento foi oriundo, muitas vezes, já de decisão judicial. Então, assim, a orientação que a gente tem passado, até mesmo para os nossos clientes lá no escritório, que vai ser a mesma para essa ouvinte, é no sentido de pegar a documentação médica, procurar se ela já tem um advogado que já cuidou
de outra ação para ela, ou algum advogado de confiança, ou sindicato da categoria dela, procurar uma assistência, né, jurídica aí nesse sentido, para ela entrar com uma ação na justiça contra o INSS pedindo o restabelecimento desse benefício. Por quê? Porque é o único jeito dela fazer valer o direito dela. Se ela está incapacitada, se ela não consegue retornar para o trabalho, não vai ficar adiantando ela ficar dando um murro em ponta de faca, passando. A gente pega clientes lá, às vezes, que, nossa, está passando há 6 meses em perícia e não consegue o afastamento. Então, ela é pegar a documentação, procurar um advogado de confiança dela para ela poder entrar com um pedido judicial buscando esse restabelecimento do benefício. Tem que procurar ajuda, né? Para não ficar sem o benefício. Agora Sim. é complicado, porque a pessoa tem o problema. Tá ali, tá evidente. Ela tem a dor. Como é que ela volta a trabalhar, né? Difícil, Complicado. difícil. Ô, O que André, ela vai poder fazer aí no caso, que a gente aconselha, é ela se apresentar na empresa para ela não ter maiores prejuízos e não colocar o emprego dela em risco. Se apresentar na empresa e aí depois tentar um novo afastamento também. E, em paralelo, se for uma incapacidade que não tem possibilidade de cura, dependendo do caso, né, que isso daí tem que ser analisado mais a fundo, entrar já com uma ação na justiça também pedindo a manutenção desse benefício. Porque o INSS, se conceder novamente, ele não tem concedido por muito tempo mais, né? São 2 meses, 3 meses e a pessoa fica naquela insegurança. O nosso produtor aqui, o Cezinha, tá mandando aqui que o telefone do Bares, do Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Similares, para o nosso ouvinte que mandou a pergunta aí, né, preocupado com as mudanças daqui 2 meses, é o 3441-4431. Exatamente. 3441-4431 e fica ali na Rua Tiradentes 295, ali no centro. É o edifício São Jorge, edifício mais antigo de Limeira, né? Em frente a lojas Marabras, primeiro andar, sala 3. Aí Seu endereço. o nosso ouvinte pode dar um chego lá, pode dar uma ligada e aí você pode ter as informações aí. Algumas categorias, né, Biagio? Desculpa te cortar. Não, pode falar. Como esse do restaurante, hotéis, vão ser afetadas mais duramente do que outras. O comércio é outra, né? Estava conversando com o Paulinho do comércio, quando você tem pico de vendas, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, final de ano. Então, tem setores e categorias que vão ser afetadas. Todas vão ser, na verdade, né? Agora, outras mais né? duras do que outras, né? Então, tem que ficar muito atento mesmo. E se unir ao sindicato, né? Para o sindicato também sem ganhar dúvida. força nessa briga. Sem Se ele ficar dúvida. sozinho, fica mais difícil, né? Essa coisa da jornada, eu acho que se a gente conseguisse o contato com o juiz, essa coisa da jornada de 12 horas, por exemplo, via um acordo individual, essa é uma coisa que, assim, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. É uma coisa que o cara te chamar na salinha e, ó, a partir de agora, 12 horas amanhã, de uma hora para outra, né? Sem a participação do sindicato, talvez seja um dos pontos mais polêmicos dessa reforma. Esse é um risco, né? Que, incrível, né? Incrível. O Júnior, o Flavião de Iracemápolis. Esse é da trupe do Barbosa. Da trupe do Barbosa. Grande Flavião. Tá aqui, então. Manda um abraço pro Júnior. Flavião, um abração, Flávio. Não é porque não é o Dito que tá aqui hoje que ele não... E eu tô no trono do Dito aqui, você viu, né? Mas ele tá com o Zuim mandou, ele manda também, eles estão mandou juntos? agora, não, eles não estão juntos. O Zuim mandou antes, o Zuim mandou no começo do programa. Aí o ouvinte manda aqui, bom dia, ótimo programa, por favor, coloca meu nome no sorteio do rodízio. Obrigada, mas não põe o nome. Não dá pra gente saber quem Põe o meu, então, aí. Eu tive que responder pra ela, se você disser o nome, facilita, porque a gente não consegue. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. A Zélia Cordaço manda pra gente mandar um abraço pro marido dela, que é o Marcelo Cordaço. Então, um abraço para o Marcelo Cordaço. Na nossa página do Facebook também, muita interação com o nosso programa. Muito obrigado a todos que interagem aí, curtem, compartilham e também comentam as nossas coisas. O nosso programa, depois que ele acaba, ele fica lá no Facebook, fica na página do nosso programa, do programa A Hora do Trabalhador. Então, depois que o programa acaba, se você quiser curtir, compartilhar, comentar,
ver de novo, ver o início do programa, perdeu alguma coisa, quer ver de novo o que alguém falou, o programa fica lá. Hoje, nesse momento, nós estamos com 2.291 pessoas alcançadas no programa. Nesse momento, 403 pessoas estão visualizando, estão assistindo o nosso programa só na página do programa Hora do Trabalhador. Depois está sendo transmitido também na página da USTL, na página da Rádio Educadora, em todos os aplicativos. Quer dizer, uma audiência bastante boa. Mandar um abraço para Mari Trento, para o Ronaldo Pereira, para Ana Carolina, para Maria Rosa, que estão interagindo aqui conosco nesse momento na nossa página. Júnior, essa é uma coisa importante da comunicação. O André está aqui nesse programa hoje excepcionalmente, né? Porque geralmente a gente divide a apresentação do programa aqui, né, durante a semana, aos sábados. E o André veio hoje para a gente falar um pouco da importância da comunicação, que essas pessoas todas, num programa como esse, acabam tendo uma ideia bastante mais ampla, né, do trabalho e da importância dos sindicatos, né? Eu acho que os sindicatos eles têm que começar a se reinventar. Eu acho a USTL e os sindicatos aqui de Limeira, principalmente, deram um passo lá atrás já, né? Já adiantaram a questão da comunicação, como você citou, tinha um programa de TV. Ficou tão pequeno que nós tivemos que expandir um programa diário que viemos para o rádio, né? Então, não dá mais para você ficar com o jornalzinho, com o boletinzinho lá, entregando na porta da empresa. O trabalhador hoje tem um celular na mão, tem um WhatsApp, tem Facebook, né? Entendeu? Então você tem que ir se modernizando, se adequando, na verdade. Não que você vai deixar de fazer o jornalzinho, né, do sindicato, né? Mas você tem que ir se modelando, né, de uma forma a atender, principalmente, né, André? E a comunicação ela tem esse objetivo de chegar até o jovem. Né? Nós cobramos tanto a participação dos jovens, até dentro do movimento sindical, mas o próprio movimento sindical não abre o espaço para os jovens participar da discussão. Quer dizer, a diretoria do sindicato se fecha de uma forma que sequer assembleias realizam com os trabalhadores e, consequentemente, os jovens que estão lá trabalhando no chão de fábrica, que estão procurando o primeiro emprego. Né? Então, a comunicação, os sindicatos têm que buscar se adequar à modernidade, se modernizar na questão da comunicação. E eu vou fazer um elogio aqui que vocês têm feito de uma forma brilhante, viu? Só não vai pedir aumento. Olha lá, eu já sabia que ele ia emendar isso. Eu já estava pronto aqui para pedir no ar, né? Aí o cara não tem como. Não tem como falar não, né? Agora, um ponto importante dessa história, né? É que tanto eu quanto o André, né, André? Nós estivemos do outro lado do balcão, né? Nós estivemos dentro da imprensa, o André no Jornal de Limeira e também na TV Jornal, coordenando o jornalismo lá da TV Jornal. Eu dirigi durante alguns anos a TV Jornal, depois apresentei programa na emissora, cuidei lá da parte de pessoal e tudo. E a gente estava do outro lado do balcão, né, André? Recebendo informações dos sindicatos. E a gente via que o trabalho era muito bom, que era realizado pelos sindicatos, mas a comunicação não estava chegando ao seu destino, ou não estava sendo absorvida de maneira legal. E aí a gente fez esse trabalho aí que hoje os sindicatos em Limeira tem essa abertura grande da imprensa e tudo, né? Sim, em geral a comunicação, salvo algumas exceções, era feita pelo próprio diretor, né? E a linguagem do sindicalista, ela é, vamos dizer, a linguagem do sindicalista. Ela não vou fazer nenhuma crítica, é a linguagem interna, né? Que é bem, em alguns casos até mais que outros, bem carregada, né? De termos como reivindicação. São termos assim que não são comuns à população em geral. A gente teve que fazer esse trabalho ao longo do tempo e diferenciar essa comunicação que a gente faz interna e a externa. Atingir o grande público é muito importante, independente de quando a gente faz uma divulgação para uma categoria em especial, estar lendo por outra, vamos dizer, outra categoria, um cara que é do rodoviário, por exemplo, lendo o reajuste da alimentação. Pô, isso aqui não tem nada a ver comigo. Muito pelo contrário, porque ele vê, as categorias veem
o que acontece com outras que não são as dela e podem pedir aquilo também na sua negociação coletiva da sua categoria, né? Essa inserção teve esse mérito também. A gente tem feito um trabalho intenso para que, além da comunicação, vá aos trabalhadores da categoria via Facebook, mesmo que seja via rádio, jornal, que ela também vá para a grande mídia, para a grande imprensa. A gente está vivendo uma revolução da comunicação, né? Inclusive por conta das redes sociais e tudo que dinamizam, vitaminam, né? A informação. E aí a gente vê as pessoas, a construção que isso se deu, né? Ao longo dos últimos pelo menos 2 ou 3 anos, quando toda a nossa interação com as redes sociais foi tendo cada vez mais adesão e pessoas curtindo, e pessoas compartilhando, e pessoas interagindo, e principalmente pessoas conhecendo um pouco mais o trabalho, muitas vezes invisível, né, dos sindicatos, como o André disse, não apenas da sua categoria, mas sabendo que existem outras lutas, existem outros desafios. O Dito aqui falando, por exemplo, do desafio da categoria dele, que é uma categoria esparsa, uma categoria importante rebaixada. Importante. Importantíssima para o país, né? Mas então, muito difícil de atingir. Difícil de atingir, porque não consegue fazer uma assembleia, porque o camarada está lá na Bahia, o outro está não sei onde, o outro está não sei onde. Então, cada um tem o seu perfil. Cada um tem a sua cor, cada um tem a sua postura. Uns sindicatos, dependendo da sua diretoria, são mais à esquerda, mais à direita, politicamente falando, mas a questão é que todos defendem os trabalhadores. Agora... E a União Sindical, só terminando, André, e a União Sindical tem um trabalho, né, Júnior? Você vem batendo muito nisso, a gente está pensando possibilidades de ações para ajudar o desempregado, né? Aquilo que eu falei. Porque o sindicato ajuda o empregado, mas e o desempregado? Nós temos 15 milhões de desempregados, é para eles que a gente tem que olhar agora, né? O desempregado, ele é discriminado, né, doutora, pela empresa quando ele é mandado embora. Quer dizer, ele deixa de ter direito ao convênio médico, ao salário e tudo mais, todos os benefícios que ele tinha na empresa. E aí, isso acontece com a gente lá, da alimentação, não vou usar o nosso exemplo. Ele é discriminado, inclusive, pelo próprio sindicato. Por quê? Ele deixa de ser sócio, né? Ele deixa de pertencer à categoria, ou seja, ele deixa de ter os benefícios se ele estivesse trabalhando, ele teria. Quer dizer, nós temos que também pensar os estatutos das entidades sindicais, né? Tentar mudar o estatuto da entidade sindical, do sindicato, da forma de você amparar esses trabalhadores desempregados. Nós cobramos tanto o primeiro emprego, né, para o jovem também. Mas e aí, qual que é a participação dos sindicatos na questão da inserção do jovem no mercado de trabalho? Bom, é praticamente zero, Biagione. E nós temos que assumir, fazer essa reflexão, até para que a gente possa amadurecer alternativas, até para que a gente possa colaborar com a inserção do jovem no primeiro emprego, com a questão do trabalhador desempregado, como vai ser a vida desse trabalhador. Sim. Né? E não tem como, você tem que envolver o poder público também nessa discussão. Claro. Porque essa ressalva tem que ser feita, né? Se o camarada deixa de ter o convênio médico da empresa, ele vai para pro SUS. E isso acaba sobrecarregando lá. Vai ver os leitos dos hospitais hoje, como que tá. A gente não pode perder o parâmetro de que é o poder público o grande responsável por fazer essa qualificação profissional, né? O sindicato ele pode atuar como parceiro, pode atuar como provocador até, como a gente tem feito em vários programas, pedindo para que Prefeitura, Ministério do Trabalho, façam colocar essa iniciativa para rolar em Limeira de forma maciça. Agora, o sindicato pode sim ajudar. Eu fico louco. O PAT aqui de Limeira, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, ele tem um trabalho importantíssimo. Importantíssimo. O PAT de Limeira é um dos melhores aqui da região. É um dos melhores da região. Tem que ser dito isso. Mas eu fico louco da vida quando eu pego aqueles informativos do PAT de empregos, informando, tem vaga para isso, para aquilo, tal, mas exige experiência. Entendeu? Exige experiência do mínimo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Meu, não tem como. Você querer né? Abrir vaga pedindo experiência, né? Restringe bastante. Se você tivesse uma política de primeiro emprego no município, até teria, né?
razão, algo, né, parecido, mas nós não temos política de primeiro emprego Você no sabe município. que essa semana eu vi uma placa interessante você falando isso, eu me lembrei. Num posto de combustíveis lá em Americana, tinha uma placa assim, precisamos de frentistas sem experiência, Olha que legal. porque queremos ensinar e queremos ter os melhores. Uma coisa assim, a placa. Quer dizer, eles querem gente sem experiência para o camarada não vir com vício. E aí você consegue lapidar do jeito da política da sua empresa. Né? Sem vícios. Sem vício. Que vício poderia ter o frentista, né? Eu me pergunto. Mas o cara que é o cara, de repente, do primeiro emprego, o cara que vai abraçar, vai vestir a camisa, né? Para não vir o cara... Isso, o que vai acontecer muito também é o seguinte, com essa demanda muito alta de desempregos que a gente está passando agora, que a gente está tendo no país, muitos às vezes não conseguem naquela área, mas precisam trabalhar e talvez numa outra área ele, né, e naquela necessidade ele vai ser um puxa do empregado. Ele não tem a experiência, mas ele está tão disposto a aprender e ele está precisando tanto que ele vai ser, às vezes, muito melhor do que se vier um com experiência. Pois é. Nós fizemos uma... Só para na questão ainda do primeiro emprego, Bia, aqui em Limeira nós temos ainda no papel, mas não está funcionando, tem que ser dito isso, que é o PDE, que é o Programa de Desenvolvimento Empresarial. E essa foi a ideia da USTL, da criação no governo passado, que está vigorando ainda, mas infelizmente, não sei por carga d'água, parou aí as discussões, né? Surgiu uma proposta do movimento sindical, olha só o amadurecimento das entidades sindicais aqui de Limeira, de se fazer uma convenção coletiva de trabalho exclusiva aqui do município de Limeira, com as entidades sindicais da União Sindical, olha só. Bacana. Aonde pudesse ter um piso salarial inferior aos das convenções coletivas de trabalho para o trabalhador, para o jovem do primeiro emprego. Estava se caminhando para essa discussão, André. Para essa discussão. Então, isso mostra um amadurecimento das entidades sindicais daqui de Limeira, mas, infelizmente, eu não sei por cargas d'água, essa ideia, o programa em si não caminhou. Então, nós estamos falando, não estamos falando pouca coisa, nós estamos falando de 11 ou 12 entidades sindicais da União Sindical dispostas a fazer uma convenção aqui para o município, onde a empresa, por um período de 6 meses, sei lá, pudesse contratar esses jovens do primeiro emprego, pagando um piso inferior ao que está estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho, que é uma forma de ele ser inserido no mercado de trabalho, né? Porque se não for dado uma chance a ele, como que ele vai ter experiência? Vai ser sempre nessa situação. Aliás, a gente não pode esquecer que não só a continuidade do PDE, como a massificação dos cursos de qualificação profissional eram itens da nossa cartilha, né? Sim. A gente não pode, infelizmente, o tempo está se passando e esse governo municipal ainda não colocou. Eu vejo isso da seguinte maneira, o Júnior, André, doutor Mariana, ouvintes, tínhamos, né, vários cursos de capacitação municipais, primeiro emprego, SEST, Senat, tinha vários cursos. Nós temos as melhores escolas aqui em Limeira, Bia Joana. Sim, do SESI, né? Senac. E a gente tinha muito mais, né? Tinha Escola do Trabalho aqui na Avenida Campinas, né? Sim. E o que acontece, no meu entender, né? A gente viveu aí um momento de poder econômico satisfatório, ou pelo menos um aumento do poder econômico ao longo de 12, 13 anos. E agora que, de repente, deu a tal da crise e tudo, esses programas meio foram sendo desativados, né? Foram sendo descontinuados, para usar uma palavra da modernidade, né? E agora, mais que nunca, é momento de vitaminar, de fazer isso voltar, né? De termos esses cursos, de proporcionar esse tipo de orientação pro cidadão, pro trabalhador, né? Esse é o grande problema da política, né? A política, ela não ajuda, pelo contrário, ela atrapalha e muito, né? É a questão da continuidade. Quer dizer, quando assume um governo, e isso não acontece só no município, acontece no estado, no governo federal também. Quando assume um novo governo, a impressão que se tem é que tudo aquilo que foi feito, né, pelo outro governo, nada presta e para, né?
para tudo e começa uma nova. Então, eu acho que tem que pegar aquilo que foi de bom, que teve de bom. A Comissão Municipal de Emprego aqui de Limeira, a gente faz parte também, não teve uma reunião esse ano. Eu estou tendo muita paciência. Muita paciência, Até porque foi prometido naquela reunião. Então, eu conheço muito bem o Tito, que é o secretário de Desenvolvimento aqui de Limeira. Isso. Pediu uma paciência, e estou tendo toda a paciência do mundo, mas ela esgota um momento. Tem uma hora que entendeu? acaba. Então, e isso e a Comissão Municipal de Emprego tem esse objetivo, de trabalhar com o jovem, trabalhar com o desempregado, e a gente vê que as coisas estão meio devagar aqui no município, né? Pois é. Mandar um abraço para o Jorge Lola do Campo Belo, mandar um abraço aqui também para o nosso ouvinte, para Helenice Pinheiro Bredes. E aí chega uma pergunta para a doutora Mariana. Doutora Mariana, gostaria que você perguntasse para a advogada, a moça que trabalha para mim, ela tem 25 anos e 8 meses de contribuições. E faz 4 anos que parou de pagar. Queria saber se tem direito à aposentadoria proporcional. Olha, Biagione, para proporcional a gente tem que fazer o cálculo, porque tem o pedágio, né? Mas ela pode voltar a pagar. 25 anos e 8 meses de contribuição. Faz 4 que ela parou de pagar. E ela está com quantos anos de idade? Não fala aqui. Então, não porque fala a mulher hoje, proporcional, 49 anos, né? Então, se não tiver essa idade, já nem adianta fazer cálculo. Porque tem que ver o pedágio, né? Precisa ver quanto que em 98 ela tinha, quando veio a emenda constitucional e alterou o tempo de contribuição. Aí passou a ser 30, era 25 mulheres e 30 homens. Daí, em 98, com a emenda constitucional, passou a ser 30 mulheres e 35 homens. Então, tem que ver quanto tempo faltava para os 25 lá em 98 para fazer o cálculo do pedágio. Aí eu não consigo responder para ela. Pode ser que ela tenha. Não vou falar que ela não tem. Ela só não vai ter se ela não tiver a idade aí que eu falei. O proporcional, ela exige essa idade. Os cálculos são 49 complexos. mulheres, 53 anos homem. Então os cálculos são complexos de serem feitos. Precisa de bastante informação para poder fazer o cálculo. Nada impede dela continuar pagando. E aí, com os 30 anos, porque muitas vezes a proporcional não é vantajosa. Não é vantajosa. Só se for ficar no salário mínimo, porque daí mínimo por mínimo, se você já tiver direito, você começa a receber antes. Do contrário, precisa pensar certinho, porque a redução é 30%, mais o fator, é uma cacetada. Muito bem. Olha só, a pessoa aqui que não quer se identificar, diz que a filha dela é engenheira e trabalha numa empresa de construção civil, lá do nosso companheiro Ademar Rangel, né? E ela, na empresa, eles dão café da manhã e almoço, mas ela não tem vale alimentação. Eu acho que se dá o café da manhã e almoço... Eu acho que aí Então, mas aí tem uma discussão que é a seguinte. Esse é o grande argumento que a gente usa na mesa de negociação. Né? Eu sempre digo o seguinte, você fornece a refeição para o trabalhador, porque ele está lá o dia todo. E a família do trabalhador que está em casa? Então tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. O fato da empresa oferecer café da manhã e almoço, diga de passagem, não são todas que oferece. Né? E essa tem uma situação ainda menos pior. Né? Mas a questão quando a gente fala o cartão alimentação, é a cesta básica, é aquela cesta que o pessoal levava dentro do ônibus, lembra? Que agora foi substituída pelo cartão alimentação. Entendeu? Mas é para alimentação da família. E esse é um argumento que a gente usa na mesa de negociação, né? Quer dizer, como que um cara vai sentar numa mesa de um refeitório de uma empresa para comer pensando na família dele que está em casa? Será que a família tem o que comer em casa? E isso a gente pega um pouco no lado sentimental para ver se funciona com algumas empresas. Né? É um bom argumento, né? A garota é da construção civil, ela é engenheira. Vou passar o telefone do sindicato, então, é o 3404-3322. 3404-3322 é o telefone do CITISECOM, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Dá uma ligada lá e vê lá qual é a empresa, fala qual é a empresa, tudo tem o sigilo, tudo, não tem nenhum problema. Mas, salvo se eu estiver enganado, André, algumas convenções da construção civil... Tem lá a cesta básica. Eu acredito que tenha essa aí. Tem sim. Eu lembro que o Rangel falou aqui ainda. Saber o que está acontecendo. Se informar no sindicato. Um abraço para Fátima Martins Bonifácio Ribeiro, do Jardim Ouro Verde. E também para Elis Regina Mecali Francisco. Pessoal aqui
assistindo, interagindo com a gente aqui também. Juliana Martins também. Muito bom. Chegou uma pergunta aqui, bastante óbvia até, né? Trabalha numa fábrica aqui na cidade, sofreu um acidente, perdeu um dedo. Está afastado, quer saber se tem direito à indenização. Acredito que sim, né? Sim, da parte previdenciária, Beajoane, a hora que essa lesão se consolidar, que ele receber alta e for retornar para a empresa, ele tem direito ao auxílio acidente, que é aquele benefício que é pago 50% do salário de benefício, e esse benefício ele vai perpetuar até a data da aposentadoria dele. Agora, da parte trabalhista, aí vai precisar ver como foi Depende do o que aconteceu, é uma série de coisas, vai passar por uma perícia, é uma série de coisas. Não tem como eu falar para ele que direito, pode ser que ele tenha sim, mas precisa analisar o caso melhor. Mas aí, se ficar com sequela da parte previdenciária, ele tem direito ao auxílio acidente. Muito bom. Que é uma indenização, né? Não deixa de ser um benefício indenizatório. Ô, Beajoane, você falou a questão do acidente de trabalho. Vou contar um caos. Hoje eu estou cheio de contar caos. Conta causa. O acidente de trabalho. O trabalhador tem que ficar atento, porque é o seguinte. O que está acontecendo? Isso aconteceu com a gente essa semana agora. O camarada se acidenta da empresa, ele está de atestado médico, 30, 60 dias às vezes. Ele passa pelo médico da empresa e o médico da empresa eles caracteriza o atestado do médico, prevalece o dele. E a empresa, o que acontece? Ela coloca o trabalhador numa salinha lá. Fica lá no cantinho lá. Para quê? Para não dar o afastamento. E a empresa também não... Naquela questão do grau de risco da empresa e tudo aumenta, mais. né? Aumenta o grau de risco da empresa e paga mais impostos e tudo mais. Só que o trabalhador, ele perde a estabilidade desse tempo de trabalho. Se ele não ficar afastado por mais de 15 dias, ele perde a estabilidade dele de um ano que ele tem quando ele retorna ao afastamento. E eu contar esse caso porque, olha, é até engraçado. Quando você pensa que você viu de tudo, você não viu de tudo ainda, André. Esse cara, ele machucou a mão. Eu não vou falar o nome da empresa aqui, ele machucou a mão. Não tinha... Quebrou, trincou aqui o osso da mão, que é pior, né? E o que a empresa fez? Está de 60 dias. Passou pelo médico da empresa, a médica falou, não é 60, é 40, mas você não precisa ficar afastado, fica aqui na salinha. Nossa. Tá na salinha. E eu fui atrás para saber, escuta, mas como que esse cara faz para trabalhar? Não, ele tá lá num setor que não executa a mão. Tá. Como que ele come? Não, olha só, doutora, a situação do trabalhador brasileiro. Não, nós orientamos ele, André, ele não ir sozinho pro refeitório, aí vai um outro camarada para cortar carne para ele. Juro por Deus, eu não ouvi isso, cara. Brincadeira. Eu não ouvi isso. Você tá inventando. Não tô, juro por Deus. Os diretores estão escutando lá. Eles escutaram isso junto comigo. Tá certo? Olha o absurdo. Não, tem um camarada que corta a carne para ele. Se for o caso, a gente serve também carne moída. Ou sopa, né? Ô, Bia. Sopa com canudinho. Pra esse cara É não um ir pro caos. INSS. É um caos que eu tô fazendo. E caos verdadeiro, tá? Mas isso daí, Júnior, sabe o que está acontecendo muito? O INSS, ele tá... Porque ele vai e paga o benefício, né? Só que quando é acidente de trabalho, ele está entrando o INSS, ele vai e paga pro segurado. Isso. Mas depois ele entra contra a empresa, falando, você é culpada, você não seguiu a segurança do trabalho, as normas regulamentadoras e tudo mais, as NRs lá, né? E agora, gastei tanto. Manda de volta aqui para mim, porque a culpa é sua. Então, esse é mais um alerta. Os trabalhadores têm que ficar atentos. Não cai nessa. Não Fora cai. o FAT, essas coisas que aumenta tudo. Tá, né? Afastado, se você for trabalhar, você vai perder, inclusive, a estabilidade. A estabilidade do emprego, hein? Eu não posso deixar de perguntar, Júnior. Você falou aqui e passou batido. Como o cara cortou a Não, carne? o dedo. Dependendo do dedo... A doutora deve saber melhor do que eu. Se é um dedo que não se utiliza no trabalho... Tem algumas coisas. Por exemplo, assim, a primeira falange, se é o dedo todo, se é metade do dedo. E outra também que leva em consideração por exemplo, eu sou destra. Aí você perdeu uma pontinha da unha do dedinho da mão esquerda. Você perdeu uma pontinha da unha do dedinho da mão esquerda. Não é a mesma coisa se você perdesse o dedo inteiro, o indicador da mão direita. Mesmo sendo um acidente de trabalho, durante o trabalho. Só o fato de ser um acidente de trabalho não gera, assim, uma indenização. Tudo vai depender da conduta da empresa, né? Nós estamos falando da questão da indenização, André. Sim, vale a estabilidade do emprego é do dedinho ou do indicador, tanto faz. Tá. Mas a indenização, se houver a indenização, como a doutora bem colocou, não é todo acidente de trabalho que dá indenização, vai depender muito. É o dedinho? O dedinho não serve para nada. Às vezes é a uninha, porque a gente sabe também que, assim,
Às vezes a pessoa acha, nossa, agora eu vou ganhar na loteria porque eu perdi a pontinha da unha do dedinho da mão esquerda. Não é assim também, né? Tem que ser pesado na balança o que aconteceu. Tudo vai ser investigado, vai ser passado por uma perícia médica judicial. Talvez ele possa continuar trabalhando sem a ponta do dedo, dependendo do que ele faz. Sem dúvida. Que nem esse dedo que você carrega a aliança da dona Vanessa. Se você perder, não tem grande problema, mas para ela, rapaz... Você vê como cada dedo tem a sua importância. Para uns mais, para outros menos. Pois é. Tem mulheres que diriam, você perdeu por gosto, só para não usar aliança. Aliás, o dedo da aliança, o que o Júnior citou, é um dos dedos que mais sofre acidente por causa da aliança. Que enrosca às vezes. E aí, dona Margarida? Trabalhadores em metalurgia e na própria construção civil são orientados a tirar a aliança quando estão trabalhando. Sim, porque às vezes enrosca ali, aquilo ali, depois você perde o dedo por causa de uma situação assim, né? O dedo de maior prejuízo aí nos afastamentos, geralmente é o dedo da aliança. Muito bem, Júnior, nós não conseguimos o contato com o Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias. Realmente ele deve estar lá em trabalho, não conseguiu nos atender para falar um pouquinho sobre o curso Desconstrução da Reforma Trabalhista, que acontece dia 1º de setembro, sexta-feira, aqui em Limeira. O local ainda será informado e todas as informações, eu estou copiando o link aqui do site do STIAL, stial.com.br. Você clica lá, digita o site lá, stial.com.br. Tem lá todas as informações, mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse curso, né, Júnior? É um curso que custa R$250. Ele é indicado mais para advogados, né, que militam na Justiça do Trabalho, principalmente advogados de reclamantes, servidores públicos, pessoal do RH, sindicalistas, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse curso. Bom, Biagione, então, como eu disse, esse curso, primeiro, o doutor Eduardo, ele dispensa, né, qualquer apresentação, é um excelente profissional, né, já teve aqui em Limeira dando outros cursos, principalmente para os sindicatos da USTL, muito importante, e ele vem mostrar um pouco a visão crítica, o olhar crítico da reforma trabalhista, né, e apontar também alternativas para os departamentos jurídicos, né, porque muitos pontos, inclusive dentro da reforma trabalhista, é inconstitucional, violam convenções da OIT, da qual o Brasil é signatário. Então, e não é segredo para ninguém, o Judiciário tem se posicionado contra esse desmonte da legislação trabalhista, né? Então, ele vem aqui para dar alternativas na visão dele, uma visão experiente, né, que ele é, no sentido realmente de esclarecer as entidades sindicais. Muitos trabalhadores, Biagione, têm perguntado para nós o seguinte: pô, Júnior, trabalhadores gostariam de participar, tal, mas não tem condições de pagar. Eu tenho que ficar bem claro que nesse primeiro momento nós vamos estar qualificando os profissionais. Que atuam direto. Que atuam. Né? O dirigente sindical, nós temos que estar bem preparado, por dentro disso, os advogados preparados. Num segundo momento, claro, nós vamos chamar, aí sim, com o pessoal nosso já esclarecido, orientado por um bom profissional, nós vamos chamar esses trabalhadores para realmente colocar a nossa visão para os trabalhadores. E aí não vai ter cobrança nada. E também tranquilizá-los, né? E tranquilizá-los, apontar alternativas, né? Então, essa palestra, esse curso que vai ser dado, né, dia 1º, né, de setembro... ela é muito importante. O local não foi definido ainda, que nós estamos esperando aí o número de pessoas. Dependendo do número de pessoas, vai ser o local que nós vamos estar escolhendo, né? Muito importante ressaltar que as inscrições vão até segunda-feira, dia 21, até segunda-feira, né? Já tem bastante inscrições feitas, né? E é mais uma oportunidade. Eu acho que nesse momento... todo o conhecimento, como eu falei, a questão da reforma trabalhista, ela está muito ainda vaga, né? Muita gente... As próprias empresas, nós estamos abrindo, inclusive, para o recurso humano das empresas, porque as próprias empresas estão em dúvida se podem ou não praticar uma determinada situação. Uma empresa séria pensa dessa forma. Uma empresa que tem responsabilidade pensa dessa forma: eu não quero prejudicar o trabalhor, que eu quero fazer de uma forma segura, legal,
sem prejudicar o trabalhador, entendeu? As empresas sérias, e existem muitas, diga de passagem, muitas empresas sérias trabalham dessa forma. Agora, claro, no meio do caminho você encontra gente do tipo aí desse camarada aí do garçom que já foi procurado para... Já tá querendo levar vantagem em cima da... Pois é. Então, o pessoal dos hotéis, bares e restaurantes vão estar participando também dessa... O Cezinha me passou, que o advogado já se manifestou, interesse em participar. Então, é um evento muito importante, Biagione. Então, as inscrições estão abertas segunda-feira. Nós estamos centralizando inscrições no Sindicato da Alimentação, até para facilitar, né? Então, nós colocamos lá uma pessoa que está disponível para fazer essas inscrições. Quer participar, quer mais informações? Ligue segunda-feira. Até segunda-feira é a inscrição. Se você se interessar, liga na segunda-feira lá no Steel 3441-8524. 3441-8524. Nós vamos para o nosso sorteio daqui a pouco, né? Agradecendo o pessoal aí que ainda está mandando os WhatsApp, interagindo conosco aqui na nossa página do programa Hora do Trabalhador no Facebook. Vamos dar uma olhada aqui na página para ver como é que tá. Eu vou colocar no vídeo, nos comentários do nosso vídeo de hoje, estou colocando nesse momento, se você estiver aí pelo Facebook, você vai ver que vai aparecer aí nos comentários do nosso programa de hoje. Eu vou colocar aqui o link para o curso do Dr. Carlos, o juiz aí, que vai falar sobre a reconstrução ou a desconstrução, né, da reforma trabalhista. Tá lá o link já. Se você clicar no link, você vai abrir a página do Steel, onde tem aí a melhor maneira de você pegar as informações e fazer as inscrições. Abraço pro Schneider Lela, para Leonéia Souza, que está sempre aí também participando do programa, interagindo conosco nas redes sociais, a Natan Bonin e Adri Moura. Agora César Massaro Filho vai dizer para a gente quem foram os ganhadores do rodízio com acompanhante da Churrascaria Guaíba. Nós mudamos o nosso processo aqui. Para você que não está sabendo ainda, você tem que vir buscar aqui o voucher, que dá direito a você usufruir desse prêmio lá na Churrascaria Guaíba com acompanhante, hoje até 6 horas da tarde. Não pode chegar às 6h01. Porque as regras são muito estritas. Nossa. O camarada chegou aqui 6h02, agora já perdeu. Então tem que chegue antes das 6, que aí senão você pode ficar sem o seu prêmio, tá certo, César Massaro? César Massaro que colocou essas convenções todas muito rígidas, né, César? Com certeza. Com certeza. Fala aí pra gente quem ganhou. Vamos lá, Biagione. A primeira ganhadora de hoje é a Oseli Maria da Silva Bregondi. Repita. Oseli Maria da Silva Bregondi. Muito bem, pode passar aqui, traz o seu documento para apanhar aí o voucher para usufruir lá do rodízio. Quem foi o outro ganhador? A segunda ganhadora foi a Clarice Machado. Clarice Machado. E tem outra, é outra ganhadora ou tem um homem? As mulheres dominaram. As mulheres dominaram hoje. Como sempre. A última ganhadora foi a Miriam Voit. Miriam Voit, Clarice Machado e Oseli Maria da Silva Bregondi. Obrigado a vocês que participaram. Mandar mais alguns abraços. Tem um abraço aí, Júnior? Prepara os abraços aí. Prepara os abraços aí que eu vou mandar alguns abraços aqui. Antônio Teixeira Filho, Fátima Martins, Maria Costa, também a Márcia Silva, a Silas Oliveira, Sônia Fonseca, Ju Martins, Mari Trento, Leide Silva, Jennifer Stephanie, João Henrique Gonçalves Montanha, Laís Dubern. O que foi? Montanha. Parente meu? Não sei. Você é Montanha? Não. Você é Montanha. É brincadeira. Márcia Panelas Teixeira Costa. E também Janderson Gutti, Inês Lopes, Giovana Cristina Gomes, Gustavo Henrique Cândido, Guilherme Conduta, Edna de Fátima Inácio, Marielle Campos, Thales Gabriel Cândido, Gislaine Silva, Lineker Zeuli, Lu Silva, Marli Maria, Rafael Dragoni, Jéssica Aparecida Santos, Bel Belisário de Souza, Priscila Bovi Zerbato,
Geraldo João Oliveira, Simone Everton, todos vocês que aí compartilharam e também estiveram juntos no nosso programa de hoje. Maria Rita Bussi Silva, Maria do Rosário Martins, Isabelle Jardim, Newton Fermino, Valmir Queiroz, Edson Ferreira da Silva, Rafael Souza, Valdir Rocha e demais. Vou falar agora os outros aqui, que faltam poucos. Sônia Cristina Reis, Alessandra Alcântara, começou, acaba, né? Neucides Fontanin, a Miriam Voigt, está aqui também, Maria Aparecida Peixoto da Silva, Rafael Danilo Cândido, Letícia Dalosto, Antônia Moraes, Lilian de Oliveira Xavier, Érica Cristina Alves, Manuel Inácio, Maria Josiane Maza, Tabata Cesário, Edna Dragoni, Veluma Moraes, Jéssica Conduta, Ana Clara Henklen, Amanda Piovani e demais aí, tem bastante gente. Tem mais? Conseguiu bater o Dito Barbosa no número de... Eu olhei aqui, eu tinha alguns comentários, na hora que eu comecei a falar, tinha comentário pra caramba aqui. Obrigado a todo mundo. A gente vai falando na medida que vocês vão participando, vamos falando aqui de todos que acompanham o nosso programa, tá certo, André Montanhero? Tá certo, deixa eu mandar um abraço então pro Jesuíno Dias Sobrinho, meu sogro, certo. Completou 182 anos, né? No dia 15. Ele é mais velho do que Pedro Álvares Cabral. 82 anos bem vividos. Jesuíno Dias Sobrinho nos esperando para um churras lá. Opa, então estamos todos convidados? Onde vai ser? Todos vocês e esse pessoal todo aí que você citou. Que maravilha, vai precisar de carne, hein? O pessoal gosta de carne aqui, nunca vi. O pessoal participa por conta aí do rodízio, né? Mande um abraço lá para o sogrão, viu, André Montanha? Obrigado pela sua presença no nosso programa aqui hoje. Valeu. Abraço só para ele mesmo? Hoje só pra ele, não Tá certo. me pegou de surpresa. Você mandou tantos que eu fiquei sem braços. Já mandou para a humanidade. Pois é. Tá bom. Beleza. Doutora Mariana, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. Volte sempre aí. E fica esse recado, né? Nesse mês nós tivemos o dia do advogado, né? Isso, o dia trabalho, 11 de agosto. 11 de agosto. Parabéns. Sexta-feira passada. Trabalho importante que os advogados aí desempenham, né? Para os direitos do trabalhador, principalmente você que milita nessa área. Sempre que tiver problemas, procure um advogado, não é isso? Sim, é isso mesmo. Esse é o recadinho. Procure sempre um advogado de confiança para poder ser orientado da forma correta, né? E fazer valer o seu direito. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Espero ter auxiliado um pouquinho nas dúvidas e um ótimo final de semana aí a todos, eu desejo. Muito bem. Júnior, obrigado pela sua presença aqui, meu caro. Acabou os abraços? Não, eu não sobrou nada, né? Dá um abraço para todos que participaram do programa. Dois recadinhos rápidos, Biagione. Pode falar. Primeiro, para os trabalhadores da usina Iracema, dia 24, quinta-feira, né? Assembleia lá na empresa para a gente votar aí a proposta da negociação coletiva, né? Deles também. E também, Biagione, fazer só um comentário aqui. No programa aqui da Educadora Meio Dia, do Caio, do pessoal todo aí, foi na questão da gratuidade do ônibus, do deficiente e tudo mais, foi feito um comentário se os sindicatos não podiam fazer algo. Isso é muito bom, porque se começa a se cobrar, pelo menos, né? É bom. Que se faça. Então, legal, só um recado, nós aceitamos essa cobrança de bom sem grado, dúvida. Né? Então, nós vamos sim estar... Como que nós podemos fazer? Cobrar, pressionar os vereadores, pressionar o prefeito no sentido realmente de se manter a gratuidade do deficiente. Vem aí a questão dos estudantes também, né? Então, dos idosos. Os portadores do vírus da AIDS, que também tinham gratuidade, foi tirada também. Pois é, isso. São pessoas que precisam dos ônibus para fazer os seus exames regulares e buscar os remédios. Então É um absurdo, E né? para não esquecer que nós continuamos pagando subsídio para a empresa no se ônibus, o que subsídio agora... é para gratuidade, por que perde a gratuidade? Se perde a gratuidade, tem que abaixar a tarifa. Então, agora nós vamos precisar do apoio desse povo também, né? Os sindicatos é a mesma coisa, uma negociação coletiva de trabalho. O sindicato não faz nada sozinho, tem que ter os trabalhadores. Nesse caso, nós vamos precisar da família, das pessoas, da família dessas pessoas. Agora uma pergunta despretensiosa, Júnior. Não foi muito difícil, hein? Fomos cobrados os sindicatos e a Câmara.
Cadê os vereadores? Eu acho que a população está tão desacreditada da política, e aí envolve também os vereadores, André, que estão buscando outra. E cabe a nós, cabe à União Sindical, tomar a frente disso. Tomar a frente disso e pressionar os vereadores, pressionar o prefeito. O prefeito tem um compromisso sério com a União Sindical e nós temos que começar a exigir algumas coisas lá que foi compromisso dele. E o compromisso não é com a União Sindical, é aquilo que foi colocado na cartilha, como você colocou, que é para a população. Então, só esse recado, nós vamos estar conversando essa próxima semana aí com o Barbosa, com o restante do pessoal, para a gente tomar uma atitude com relação à gratuidade dos ônibus, tá? Do ônibus. Muito bem, Arthur Bueno Júnior. Essas cobranças talvez sejam mais intensificadas pela USTL em breve, né? Vamos ver como é que vão aí os rumos da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Obrigado pela sua presença aqui hoje, Júnior. Abraço. Muito bom. Obrigado a você que acompanhou o nosso programa Hora do Trabalhador, neste sábado, né? Dia 19 de agosto de 2017, o nosso programa de segunda a sexta, entre 5h30 e 6 horas da tarde, aos sábados, entre 11 e meio-dia e meia. Nós estamos indo embora, vem aí o nosso querido Caritá com o seu programa cultural e nós voltamos aqui segunda-feira, às 5h30, com uma nova edição do programa Hora do Trabalhador. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana. Tchau. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul.